O melhor do Brasil é o brasileiro. O melhor do Brasil. Agora que está passando essa fase de protesto, manifestação, passagem de ônibus baixando de preço, a gente começa a se perguntar o que é que vai acontecer, né? Assim, o que é que de prático vai acontecer de mudança no país e que vai afetar a gente diretamente. Em primeiro lugar, preciso deixar bem claro a importância dessas manifestações. Elas foram uma espécie de divisor de águas dentro do Brasil, né? E a gente não pode negar que as pessoas espontaneamente indo para a rua foi um negócio assim espetacular de se ver ainda nessa geração. O problema é que o negócio começou a desvirtuar, né? Hoje em dia já se fala mais de vandalismo do que da manifestação em si. E a gente vê pessoas indo para a manifestação com o simples objetivo de postar uma foto legal no Instagram, de tirar onda, de zoar, enfim, faz parte. Essas pessoas não podem ser impedidas de ir se manifestar, de participar do evento e tal, mas a gente precisa raciocinar, a gente precisa ter bom senso para perceber o que é que a gente quer de fato e como é que a gente vai operacionalizar essa mudança. Quando disseram que a manifestação era uma coisa solta, que não tinha proposta, não tinha liderança, isso chega a ser bastante óbvio, porque não tem como você liderar uma manifestação espontânea, não tem como você eleger um presidente do protesto, porque senão a gente cai no mesmo problema que a gente está se manifestando contra, que é a gente está lutando contra uma democracia que não funciona, na verdade, né? Os políticos, a presidenta, enfim, o povo está achando que da forma como está hoje, as pessoas que estão lá não representam a gente da maneira que deveriam. E a manifestação ela tem que ser desse jeito, ela tem que ser natural, tem que ser espontânea. Não adianta você eleger uma liderança ou você criar uma pauta para a manifestação, porque isso aí é o que vai se conseguir depois. A questão é que para a gente conseguir mudar o Brasil de verdade, a gente tem que trabalhar com 3 pilares aí, que são as ferramentas para que isso aconteça, são os processos e são as pessoas. E hoje eu vou falar assim, especificamente das pessoas, né? A gente foi para a rua, a gente brigou, reivindicou, a gente está aí comentando sobre redução salarial dos parlamentares, o que eu acho perfeitamente justo. Eu tinha proposto 2/3 de redução, né? Então o salário de 27 mil ia para 8 mil e pouco, mas fizeram um vídeo já, o pessoal do canal do Otário falando que o ideal seria redução aí de 80%, que ficaria mais de 5 mil reais ainda. Que também seria um excelente salário, do meu ponto de vista. Mas não adianta a gente reclamar da presidenta, não adianta a gente reclamar dos deputados, dos parlamentares, enfim. A gente querer mudar tudo em Brasília, explodir Brasília e construir do zero, se a gente não mudar também. A gente está habituado a ver a opinião lá de fora, do exterior, sobre o povo brasileiro, como sendo um povo muito hospitaleiro, um povo feliz e tal. Mas no dia a dia, na prática, isso não é verdade, assim, não é o que eu pelo menos observo no meio da rua, né? O que eu observo mesmo é que as pessoas elas são extremamente mal educadas, grosseiras, elas não têm a menor noção de coletividade, de dever cívico, de o que é você fazer sua parte para manter a ordem da coisa pública, né? Manter a sociedade funcionando de forma harmônica. Então, eu acho assim que se você reduzir salário de políticos, se você fizer redução de valor de passagem, mas não houver também uma profunda modificação cultural no Brasil, a gente não vai evoluir. Essa modificação ela tem que acontecer em cada um, né? As pessoas precisam perceber que cada pequena atitude de esperteza, cada pequeno golpe, cada situação onde você pensa mais em si mesmo do que nos outros e que você tenta levar uma pequena vantagem ali, isso gera uma reação em cadeia que vai tornando a convivência insuportável. Para quem gosta de Star Trek, tem aquela famosa frase da série que é "The needs of the many outweighs the needs of the few or the one", né? Que os interesses da maioria se sobrepõem aos interesses de alguns ou de apenas um. E é isso que a gente precisa ter em mente, né? Que a gente tem que parar de ser individualista, de a gente pensar só na gente. Como é que isso pode acontecer? Cada pequena coisa conta, né? Aquelas situações em que você
ia tomar uma certa atitude porque você acha que aquilo é correto, mas você volta atrás, porque você fala assim, ah, só eu faço isso, então não adianta fazer. Adianta, porque cada um que vai pensando dessa forma, que você, sei lá, jogar um papel no lixo, ou você dar a vez no trânsito, qualquer coisa desse tipo assim, você pensar, não, isso aí não adianta, porque só eu faço, isso é que leva a convivência a se tornar insuportável. É por isso que o trânsito é horrível, porque a pessoa que não dá a passagem para alguém que está tentando entrar na circulação, ela vai passando essa imagem de um povo que não está disposto a ajudar, de um povo que não é solidário, para o outro, e esse outro vai se irritando. Então, quando ele finalmente conseguir entrar na circulação, quando ele tiver a oportunidade de dar a passagem para alguém, ele também vai negar, porque o que é que ele vai pensar? Pô, aquele filho da puta deu passagem para mim, também não vou dar passagem para ninguém. O Brasil tem tudo para ser um país espetacular, porque a gente tem dimensões continentais, a gente tem recursos naturais aí a rodo, e a gente não é um país muito populoso, considerando a nossa quantidade de área, né? E a gente também é muito privilegiado pelo fato de ter um clima tropical na maioria do país, que permite que a gente consiga ter uma agricultura muito superior a de outros países. E a gente também tem sorte de a gente não conviver com desastres naturais assim de larga escala, à exceção de enchentes, que em sua grande maioria são provocadas aí pela má administração pública ou pela falta de educação das pessoas que jogam lixo no rio, jogam lixo na rua, enfim. A gente não tem, sei lá, terremoto, a gente não tem furacão, sabe? A gente tem, além de tudo, a gente mora numa área geologicamente estável. Então, se a gente fizer um pouquinho melhor, não precisa fazer muito melhor, mas se a gente fizer um pouquinho melhor do que a gente faz hoje, o Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Mas se as pessoas não se derem conta de que elas também precisam fazer parte dessa mudança, não vai adiantar de nada. Eu tenho plena convicção que daquelas milhares de pessoas que estavam na rua protestando, havia uma grande maioria ou uma grande quantidade de gente que passa com um carrinho cheio de compra naquela fila do caixa rápido no supermercado, fala no celular enquanto dirige e se o guarda pega, tenta passar uma propina para o guarda para se livrar da multa. É aquele cara que pega uma contramãozinha para ganhar 5 segundos, o cara que não dá passagem no meio da rua, o cara que, sei lá, reclama porque você parou na faixa de pedestre. Então, o que é que adianta você sair na rua, você ir reclamar dos políticos, você reivindicar uma série de coisas, se numa menor escala, ou dependendo do caso até numa escala muito parecida, você é tão ruim quanto esses políticos que estão aí. O que eu acho é que cada país tem o Congresso que merece. Então, os governantes, as pessoas que estão lá representando o povo, como o próprio termo diz, eles representam o povo. Fomos nós que colocamos eles lá. Então, a gente meio que, não é que não pode reclamar, mas a gente tem que perceber que o que está acontecendo com o Brasil, com essa quantidade de desvio de dinheiro, toda essa corrupção que existe, é consequência direta da forma como a gente elege esses políticos, né? Então a gente precisa ter essa consciência de que hoje, nesse momento, o brasileiro não é o que o Brasil tem de melhor. Está longe de ser, na verdade. O conselho que eu dou é esse. Olhe para dentro de si, veja o que é que você pode melhorar, o que é que você pode fazer para tornar a convivência em sociedade, nem que seja no seu bairro, na sua rua, no seu prédio, um pouco mais saudável, né, um pouco mais amigável, né? Tente mudar um pouco sua cultura, sua educação, para ver se essa convivência se torna um pouco mais digna, né? Tenha mais noção do que é dever cívico, do que é você fazer a sua parte pelo bem coletivo. Tenha noção de que cada pequena vantagem que você leva gera um efeito borboleta de insatisfação em uma série de outras pessoas, né? Tente ver, tente perceber no que é que você pode melhorar, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que essas manifestações todas tenham algum objetivo e tenham algum resultado prático. E o conselho que eu dou para quem foi à rua reclamar dos políticos, exigir redução do preço de passagem, mas tem todas essas pequenas atitudes aí que eu comentei, volte para casa. Não vá para a rua, porque a gente não precisa de você na rua. Você pode ficar em casa lá, na sua, quietinho, que é melhor você, já que você não quer ajudar, você não atrapalhar. A gente não pode se dar por satisfeito, a gente não pode se conformar com o que aconteceu até agora. A gente tem que querer mais, tem que ser ambicioso. Em algumas situações a gente tem que ser até ganancioso, porque
houve uma pequena mudança no Brasil, principalmente de comportamento, mas isso é muito pouco em relação ao que a gente precisa e ao que a gente quer. Então a gente não pode simplesmente cruzar os braços e achar que a gente já fez a nossa parte. Essa é uma guerra muito longa e a gente venceu a primeira batalha, mas a hora agora é de se reagrupar, contar as baixas, ver aí o que é que deve ser feito, traçar o plano e partir para cima para ver se a gente consegue transformar essa mudança numa constante. Mais uma vez, obrigado para quem assistiu até o fim, eu agradeço a paciência. Se você quiser, você pode assinar o canal, tem um botão aí de se inscrever, se você quiser divulgar o vídeo, dando curtir, favoritando, enfim, espalhando pelas redes sociais, fica à vontade, eu agradeço. E vamos embora, vamos mudar o país e vamos para frente.